Bom dia, amigos e amigas. Hoje, domingo, dia da Sagrada Família. Vamos juntos, caminhando na graça de Deus, rezando por todas as famílias desse nosso país chamado Brasil. Talvez o conceito de família que nós temos em nossas histórias locais seja um conceito daquela que alguns pintam ainda nos livros de história e na tradição, famosa tradição que alguns chamam, né? A gente, quando pensa em família, a gente imagina sempre pai, mãe, não é isso? Quando sabemos claramente que a família sempre foi uma entidade, um ser, uma instituição que tem certas situações e formações. Não é de hoje, não é de ontem que nós temos famílias especiais ou famílias que acontecem por ser aquele jeito. Dizem que família não é uma instituição somente, mas sim um projeto de vida. Uns e outros que por aí caminham, uns e outros por aí pensam, acham que família é simplesmente você morar junto com alguém e ter um filho com ela ou com ele. Quando na família ela tem que ser algo maior. Não basta gerar, não basta ser provedor, mas tem que partilhar o amor, tem que partilhar a companhia e a presença. Por isso eu me recuso a dizer que não é família, pessoas que moram junto, que cuidam um do outro, que se valorizam, que se respeitam. Isso é ser família. Ser família é muito mais que ser parente. Uns e outros às vezes falam da família, o parentesco que se tem, quando na verdade família não é só ter parentesco, seja sanguíneo ou seja alguma relação afetiva. Ser família envolve muito mais do que ser aquilo que uns e outros querem que sejamos. Quando tem um neto e uma avó, a avó cuida do neto porque a mãe morreu, a mãe está trabalhando e o pai desapareceu ou também morreu. Eu me recuso a dizer que ali não é a família. Família, e a gente lê sempre no documento da igreja, Família Consorte, um documento do Papa João Paulo II. A gente, quando família hoje, no século XXI, é aquele que cuida um do outro. Não dá para não dizer que casais homoafetivos que se cuidam, que se protegem, que têm respeito verdadeiro entre si, não são família. Não dá para negar que homens e mulheres que partilham a vida, o sentimento e a razão de ser não é família. A gente, quando falava em família no início do século passado, nós, de fato, olhávamos a família como um ser, né, a partir da lógica de uma celebração litúrgica religiosa. Aí sim se formava família. E se nós olharmos mais um pouco para trás, vimos que família no passado era o homem, o patriarca, a matriarca, os filhos e os escravos. Por isso, no contexto bíblico, quando fala de Abraão com a sua esposa Sara, ele tem a escrava Agar também como membro da família. Mas é uma situação bem diferente daquela que nós estamos observando, não é como é hoje. Então esse conceito de homem, mulher e filhos ser família é um conceito que muitos defendem, mas na verdade nem sempre foi assim. A família é uma instituição que não pode ser ignorada. Todos nós sabemos claramente que
Sem uma família, nós, seres humanos, perdemos qualidade no caráter. Mas também não podemos congelar numa ideia não ultrapassada, mas uma ideia lógica e fixa, que família é apenas casais, homem e mulher que têm filhos. Eu conheço muitos homens e muitas mulheres que são casais aos olhos da sociedade, mas vivem numa relação doentia, sofrendo e fazendo sofrer. Então não pode ser família. Família é cuidar um do outro. Família é defender o outro. Família é amar. Por isso Jesus, quando tem que encarnar na humanidade, ele escolhe passar pela porta da família. Outro dia eu via o testemunho de uma agente do sistema prisional brasileiro e, sobretudo, da correção de menor. Ela dizia, se percebe claramente quando a criança tem uma referência masculina como pai e quando a criança não tem a referência masculina do pai. E se percebe claramente quando a criança tem a referência masculina da mãe, a feminina da mãe, e quando não tem essa referência feminina da mãe. E se percebe claramente quando a criança infratora, o menor infrator, ele não tem referência nenhuma de família. A gente, quando pensa na família, a gente sempre imagina o pai e a mãe. O pai e a mãe não ia gostar disso. Meu pai não ia gostar disso. Minha mãe não ia gostar disso. Mesmo que os pais e as mães já estejam morando no céu. Por isso, a família é um grande referencial para o conceito moderno, para o conceito antigo. E a gente, quando olha para a família, no contexto bíblico, Jesus nasce numa família, é para ter uma referência. Temos no texto lá de Marcos, capítulo 6, quando esse não é Jesus, filho de Maria e José, seus irmãos e suas irmãs não moram aqui conosco. Percebe bem que nós temos que ter essa referência essencial para a nossa vida. Por isso Jesus nasceu, quis crescer e quis ser em uma família. No contexto do tempo do Evangelho, no contexto do tempo em que Jesus veio à Terra, e no contexto judaico, a família é este modelo. É esta proposta, homem e mulher, mas há de nós olharmos a partir do documento da igreja, do Consórcio, por exemplo, a partir do conceito da relação, que a família ela é muito mais ampla. Família é aqueles que cuidam um do outro, família é aquele que mora, que se protege, aqueles que se valorizam. Por isso é comum nós termos irmãos que nós escolhemos, são os bons amigos, os melhores amigos, consideramos como da família, pertença ao teu clã, ao teu grupo. Por isso hoje, quando nós queremos meditar o Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52, Jesus vai ao templo, e Jesus já era maior de idade, para ser sincero. A gente, quando lê esse texto na lógica dos dias de hoje, nós lemos sempre esse texto com a visão, não, Jesus com 12 anos desapareceu, meu Deus do céu, como é que permite isso? Não, é porque naquele contexto, no contexto judaico, com 12 anos você já é maior de idade, com 12 anos você já responde pelas suas escolhas, você já responde por tudo que você está fazendo. Por isso, o Evangelho de hoje, quando fala de família, fala no sentido amplo da pertença. E aí Jesus é questionado por Maria, como é que tu some 3 dias, meu filho? E não foi essa bronca que nós estamos falando, mas sim uma bronca pesada. Duvido você, se seu filho, mesmo com 18 anos, mesmo maior de idade, desaparecer, ficar 3 dias sem mandar uma mensagem de WhatsApp,
Se você vai dizer para ele que ele é muito bonito, vai dizer que aquela frase é tão corriqueira e tão bem formada, né? E sua resposta como filho, se você for o filho, não vai ser a resposta que Jesus deu. O Evangelho de hoje nos traz um conceito da missão de Jesus. A gente tem que ter esse conceito da missão também dos pais. A missão do pai e da mãe de proteger, de guardar, de se preocupar. A famosa frase que nós escutamos por aí, que diz que mesmo com 100 anos, você é uma eterna criança para o seu pai e sua mãe. Mesmo você com 300 anos, você é uma eterna criança para aqueles que você tem o amor e o respeito, o pai e a mãe. E talvez essa figura do pai e da mãe não seja exclusivamente de um homem e uma mulher. Talvez essa figura do pai e da mãe não seja exclusivamente a figura que nós desenhamos, pois uma avó que cria seu filho também é mãe. Um pai que cria seu filho sozinho também é mãe. Uma mãe que cria seu filho sozinha também é pai. Nós costumamos rotular e deixar bem claro algumas questões radicais, extremistas e às vezes até burra, limitando e querendo transformar o amor naquilo que nós temos como visão sociológica, racional. Nós, às vezes, queremos que o amor seja no modelo que nos foi passado, desenhado, quando, na verdade, o amor, ele é algo que ocorre, que acontece. Acontece em um conceito em que nós não queremos reconhecer. Por isso o Evangelho de hoje, quando traz Jesus, Maria e José, traz numa relação assim bem peculiar. Jesus vai ao templo e desaparece por 3 dias, representando aí o período em que ele iria ficar morto. Também no sentido da sua missão, fazer a vontade de Deus. Talvez, e é o talvez assim com certeza, a gente tem que se questionar se estamos de verdade fazendo a vontade de Deus. Se de fato nós estamos seguindo o modelo proposto por Deus. Se nós de fato temos o compromisso com nossos filhos de guardá-lo e protegê-los, de levá-los em nossas caminhadas de vida, com todo respeito, sem querer ofender, sem querer dizer. A gente, quando termina o Natal, dia 25, que nós comumente no cristianismo chamamos de festa da família, nós queremos que você compreenda 2 coisas. Primeiro, o que de fato nós somos chamados a celebrar no Natal, a encarnação do Verbo. E o que de fato hoje nós queremos celebrar, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus, numa família. O Evangelho de hoje ainda nos coloca nessa missão. Observe bem que todo o contexto bíblico evangélico, nós não temos uma palavra de José, uma orientação de José. O autor sagrado de Lucas, ele coloca vários textos, pelo menos essa forma de falar bem, né? Vários, mas nós temos em Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2, uma fala de Maria, inclusive um belo cântico, Magnífica. Também temos lá em João uma fala de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Mas não temos uma fala de José. Temos o contexto do sonho, onde ele coloca claramente que ele vai abandonar Maria. Ser família, e nesse conceito,
talvez seja nós, homens, o conceito de se dobrar à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Ser família no sentido de não gerar conflitos. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você nesse domingo por ter me ouvido. Estamos aí com algumas imagens hoje, estamos fazendo algumas imagens da nossa viagem em Campos de Goytacazes, agradecendo a você pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua amizade, rezando a família, respeitando a família, que é mais importante, e valorizando a família, para que possamos juntos celebrar a graça da vida e na vida eterna, onde formamos a única e grande família, que é a família do povo de Deus. Lembrando que estamos em solidariedade com as famílias das vítimas da Covid, também nossa solidariedade com os desempregados e desempregadas, com aqueles que estão como a minha pessoa, passando pelo perrengue da vida, o sofrimento da vida, pelas dores da vida. Deus nos abençoe, nos ajuda. Deus sempre está conosco. Também nós queremos louvar a Deus pela graça do dia de hoje, que é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Fique com Deus. Feliz dia da Sagrada Família. Eu sou Daniel Nonato, nascido de uma família. Bom dia.